Salve, salve, gente boa! Tudo certo por aí? Vamos a uma conversa bem objetiva, bem centrada naquilo que você precisa fazer para conseguir atingir uma nota máxima, uma nota muito alta nas redações da FCC, numa redação que você vai fazer para um concurso da FCC. Galera, é o seguinte, a gente vai analisar uma redação nota máxima. Vocês vão ver que a pessoa tirou a nota máxima, o candidato tirou nota 10. A FCC faz redação com nota 100 ou nota 10, né? 40, 30 e 30, 4, 3, 3, com aqueles quesitos que vocês já conhecem, conteúdo, é, estrutura, expressão, e a gente vai ver essa redação analisando todos os parágrafos e, claro, né, confrontando tudo que foi escrito com o tema, e a gente vai fazer isso para que vocês percebam que o que a banca espera do texto de vocês não é nenhuma situação sobrenatural, não é nenhuma construção textual que vai revelar um novo talento na literatura brasileira, na literatura mundial. Não é nada muito rebuscado, não é nada inacessível, inatingível. Muito pelo contrário. Com objetividade, com simplicidade, escrevendo em cada parágrafo aquilo que a banca espera encontrar no parágrafo de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, o candidato atende às expectativas da banca, dá o recado que é necessário dar e, se fizer um texto adequado à norma culta, se fizer um texto bem estruturado, com progressão textual, com encadeamento de ideias e um texto, claro, que discuta minimamente o conteúdo apresentado nos textos motivadores e no tema, o candidato não vai ser punido e consegue o seu objetivo. Então, é bem acessível, não dá para a gente trabalhar isso como se fosse uma receita de bolo. O nosso objetivo aqui do Gabaritando não é, evidentemente, fazer com que vocês fiquem engessados e se sintam obrigados a copiar exatamente tudo que está no texto que vai ser analisado. Não é isso. É apenas dar um direcionamento e oferecer uma referência, algo que pode servir como inspiração, como base, como modelo para que vocês caminhem nas correções que vocês vão receber no treinamento. Vocês devem anotar e verificar aquilo que funciona e o que não funciona. Caso tenham dúvidas, perguntem. Mas eu acho importante que vocês prestem muita atenção ao que a gente vai discutir em relação ao texto que alcançou a nota máxima, para que vocês tenham mais uma referência, não como ou eu faço assim ou eu não consigo aprovação. Não, não é isso. Eu vejo mais uma possibilidade de elaborar um texto, mais uma ferramenta, mais uma possibilidade de sair daquela angústia do zero a zero, né, daquela folha em branco o tempo está passando, eu não faço o texto. Então, eu acho que vai servir, essa nossa conversa vai servir basicamente para isso. Beleza? Eu vou passar aqui logo já a primeira. Olha só, para a gente discutir o tema: analista judiciário, área judiciária, valia 10 pontos. Olha o texto 1, galera. Vamos acompanhar atentamente o texto 1 para que a gente tenha noção do que está sendo discutido e qual é a provocação que a banca faz num caso como esse. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a suspensão em todo o território nacional de qualquer publicidade de jogos de apostas online para crianças e adolescentes. Aquilo que a gente chama de tópico frasal, declaração inicial, começo do primeiro texto motivador, informa uma ação do STF, uma determinação do STF, no sentido de suspender publicidade de jogos de apostas online para crianças e adolescentes. Então, já estamos nos situando. Você, com essa primeira parte do texto, já sabe que está em discussão uma determinação do STF, está em discussão a questão que envolve jogos online, apostas, e está em discussão o público na faixa etária ali, criança, adolescente. Beleza? São informações contidas logo no primeiro período do primeiro texto motivador. Lá na hora da prova, você pode fazer exatamente como eu fiz aqui,
né, pegar a caneta e pô, STF, escrever lá, STF determinou suspensão, sobre o que? Publicidade. Ah, Alexandre, eu vou reescrever o que está no texto. É para você massificar mesmo, para você não perder contato com o que interessa, tá? Para você não deixar isso cair no esquecimento, para você não substituir isso por outras coisas que virão. Então, esse início é importante para você se situar e entender qual é o tema ou o que acompanha o tema, o que precisa de alguma forma aparecer no seu texto. Beleza? Aí vem assim, ó, decidiu também, então tem uma outra decisão, ó, decidiu também, é mais de uma decisão, determinou algo que a gente já viu e decidiu que sejam tomadas medidas que restringam o uso de recursos de programas assistenciais para apostas online. Então tem a questão da publicidade de jogos online para crianças e adolescentes. Isso é uma coisa, isso é uma ação, é uma determinação da STF. E tem um também ali, ó, decidiu também, então tem mais coisa. Medidas para restringir o uso de recursos de programas assistenciais para apostas online. Evidências apontam, ó, evidências, aí já não estamos discutindo opinião, não é achismo. Ah, eu acho que, não, não é eu acho que. Evidências apontam para os efeitos nocivos da publicidade de apostas na saúde mental de jovens e no orçamento das famílias. Claro, claro que o final ele retoma o que o texto discutiu. Reparou que o texto tem duas vertentes: publicidade para crianças e adolescentes envolvendo jogos online e restrição para utilizar os recursos provenientes de programas assistenciais para fazer apostas. E as evidências apontam que há efeitos nocivos da publicidade na saúde mental dos jovens e no orçamento das famílias. Resumindo, a publicidade acaba levando crianças, adolescentes e pessoas que recebem assistência do governo a investir em apostas, a investirem, né, usarem dinheiro em apostas. Beleza? Esse é o texto 1, bem curtinho, como é comum, bem direto e bem acessível, bem fácil de ser compreendido. O que acontece no texto 2? A posição antipaternalista está correta. Repare, ó, aparentemente, posição antipaternalista, o que isso tem a ver com o texto 1? E olha que aqui já é uma tomada de posição, né? Já é uma opinião, diferentemente do texto 1, que informa algo de um jeito, de uma forma, informa de forma bem objetiva. O 2 já vem logo no início com uma opinião. A posição antipaternalista está correta, em princípio, mas desloca a discussão. O principal obstáculo à formação autônoma de preferências não é o paternalismo, mas a dominação. Indivíduos e grupos têm dificuldade de formular e expressar autonomamente suas preferências quando estão sujeitos a relações de dominação. Então, repare que o texto 2 já discute algo mais abstrato, digamos assim, mais subjetivo, tem um teor mais opinativo, mas mostra claramente que não é muito uma discussão sobre paternalismo, antipaternalismo, não é muito isso, ou pelo menos o centro não está muito aí. E sim uma conclusão a que se chega com base na observação da realidade, direcionada para a dificuldade de se expressar com autonomia, a dificuldade de agir com autonomia, de expressar de forma autônoma as preferências, quando a pessoa está sob dominação de algo. É claro que há um diálogo entre os dois textos, porque se a gente fala de publicidade direcionada a crianças e adolescentes para apostas, publicidade fazendo com que pessoas que recebem assistência do governo peguem esse dinheiro, que é um dinheiro quase que insuficiente, quase não, insuficiente para uma vida com mínimo de decência, né? É melhor do que nada, mas ainda assim é insuficiente. E a galera joga, aposta, né? Usa esse dinheiro para outro fim. É óbvio que essas pessoas estão sob dominação. Óbvio que essas pessoas não possuem autonomia. Criança tem a questão da maturidade, né, do discernimento, criança e adolescente, e o adulto que recebe o programa assistencial, embora seja adulto e em tese tenha discernimento, sob dominação de algo, ele não vai, evidentemente, agir com autonomia. Então o texto 2 traz esse acréscimo à discussão. E aí vem o tema.
Com base no que se afirma em 1 e 2, redige um texto dissertativo argumentativo, você precisa opinar, né? Por isso que é dissertativo argumentativo, liberdade individual e paternalismo estatal. Essa é uma discussão, inclusive, que extrapola a banca, né? Extrapola a redação feita nesse concurso para analista judiciário, porque existe muito esse debate até onde o Estado interfere ou não deve interferir, se existe uma interferência abusiva ou não, ou é mais protetiva do que abusiva, né? Esse paternalismo até em relação a programas assistenciais. Há uma corrente, há um grupo expressivo da sociedade que é contrário a programas assistenciais, eles alegam que isso é com objetivo eleitoreiro, enfim, dá para a gente abrir esse leque aqui e fazer, né, um podcast, ficar aqui 2, 3 horas discutindo as possibilidades, as várias ramificações, né, decorrentes disso, né, intervenção estatal, que eles chamaram de paternalismo, liberdade individual, como é que é esse conflito, esse confronto. Vocês vão ver que a pessoa que alcançou a nota máxima foi muito feliz na estratégia empregada, na maneira como ela se expressou ou organizou o texto dela. Ok? Mas eu queria primeiro mostrar para vocês que é muito importante dar uma ruminada no texto motivador, nos textos motivadores. Alexandre, mas aí se eu fizer isso lá no dia eu vou perder muito tempo. Não, você não vai perder tempo. Você vai ganhar segurança e vai adquirir ferramentas para evitar aquele distanciamento muito comum com a provocação ou o distanciamento da provocação feita pela banca quando escolheu o tema. Eu recebo muitas redações pós-concurso, né, quando a banca libera o espelho e a gente orienta alguns candidatos aqui quanto à possibilidade de recurso. Infelizmente, em alguns casos eu digo, olha, eu não acho que caiba recurso porque eu concordo com a avaliação feita pela banca. E um dos principais problemas constatados nesses textos, que, na minha opinião, não permitem a interposição de recurso, a banca, na minha opinião, é justa com o candidato, um dos principais problemas é a distância, é a falta de sintonia fina com a provocação feita nos textos motivadores e no tema. Às vezes o candidato faz até um bom texto, do ponto de vista gramatical, lógico, coerente, objetivo, bem organizado, mas ele não entra, ele não aprofunda a discussão principal. O que está em xeque aqui, que está em jogo, é esse embate, pelo menos aparente, entre a liberdade do indivíduo e o paternalismo estatal. Quando o Estado proíbe ou restringe dinheiro do cidadão para aposta, um dinheiro que vem de um programa assistencialista, né, um programa de assistência social, ou quando proíbe publicidade para criança e adolescente, ele está interferindo de forma nociva na sociedade, ele está exercendo o papel dele, como é que é isso? É paternalismo mesmo? É um protecionismo exagerado? Não é? Esse texto 2, quando fala da autonomia, como é que isso se manifesta ou não? Então, esses elementos precisam fazer parte do texto, precisam fazer parte da discussão. Quando a gente simplesmente passa os olhos pelo texto motivador, e é o que muita gente faz, depois de uma prova objetiva muito desgastante, o sujeito pega ali o texto motivador, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todo o território, lê rapidinho, passa os olhos, entendi, qual é o tema? Liberdade individual e paternalismo. E a pessoa elabora um texto sem conexão com elementos muito ricos e muito importantes presentes nesses textos motivadores. Então, invistam. Acho que uma dica muito, muito útil é investir muito tempo nos textos motivadores. Muito tempo que eu digo, galera, o suficiente para extrair os elementos que devem protagonizar o seu texto, a discussão que você vai travar no texto. É como se fosse uma espécie de seleção de elenco para uma filmagem. É daí que você vai tirar o protagonista, né, ou os protagonistas, quem vai fazer que papel. É daí que você vai tirar a galera que vai compor a sua peça, o seu filme, a sua novela. Então, o texto motivador, ou os textos motivadores, são muito importantes por conta disso. Vamos lá, vamos ver o que o candidato, o que a pessoa que alcançou a nota máxima, está aí a nota da pessoa, tá? Ó, conteúdo de 4 pontos possíveis, 4, tá aí, nota máxima, tirou 10. Todos os elementos avaliados em cada item, isso você tem no seu programa, no seu edital, né? Quando a banca lança o edital e eu coloco lá como vai ser a correção da redação, ela esclarece, e geralmente a FCC faz isso, ela não muda. Ó, perspectiva adotada no tratamento do tema,
Tem que tratar bem o tema, tem que mostrar claramente qual é o ponto de vista adotado. Senso crítico, muita gente não manifesta senso crítico no texto. É aquilo que vai além do senso comum, é aquilo que vai além da reprodução dos clichês e das falas convencionais sobre os fenômenos, né? Consistência dos argumentos, né? Você tem que encadear bem esses argumentos ou fazer com que ou fique claro que o que você está dizendo faz sentido. Beleza, encadeamento, importante conectar bem as ideias. E aí vem a punição. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, quando existe aquela falta de sintonia fina, que eu mencionei ainda há pouco, diluída, divagações, colagem de textos. Então, tem aí o que gera punição nesse quesito. Estrutura, tem que fazer um texto dissertativo argumentativo. Ó, progressão textual, fazer o texto crescer, fazer o texto evoluir, avançar. Tem gente que fica ali 3, 4, 5 linhas dizendo a mesma coisa, a coisa fica agarrada, o texto não evolui. Coesão textual, os conectivos que vão evidenciar as relações lógicas dentro dos períodos e dentro dos parágrafos. Beleza? Aí é a mesma coisa ali, no finalzinho vem o que gera punição. De novo, abordagem tangencial ou diluída, aquela coisa toda. E expressão é a parte gramatical, né? É tipo obediência à norma culta, adequação vocabular, linguagem adequada ao cargo, é, não errar pontuação, concordância, crase, essas coisas. Beleza? Então vamos lá. O que fez o candidato? Vamos à introdução primeiro. Olha como a introdução foi estruturada em 4 linhas, que é algo muito interessante, porque é mais objetivo. Na introdução é só aquele pontapé inicial, é só aquela apresentação. Não precisa ficar esticando muito a introdução. Às vezes a pessoa faz uma introdução em 10 linhas. Aí vai fazer desenvolvimento, ele fica mais curto, mais enxuto. Tem gente que não se policia, aí faz uma introdução de 10 linhas, faz um desenvolvimento de 8, o outro de 8, aí vai fazer a conclusão, tem 3 linhas lá para poder concluir, fica uma coisa muito desequilibrada. Muito se discute acerca do paternalismo estatal. Ó, já mencionou aqui claramente que compreendeu o tema, compreendeu a provocação. Muito se discute acerca do paternalismo estatal em relação à liberdade individual. E ó, com as regulamentações recentes sobre os jogos de apostas online, olha como ela contextualiza ou como a pessoa que fez o texto mostra uma perfeita conexão com o que está presente nos textos motivadores. Acirra-se o debate sobre os limites da intervenção do Estado na vida das pessoas, que é o tema, né? Liberdade individual, paternalismo estatal. Acirra-se os limites da intervenção. Nessa perspectiva, é válido analisar a importância do paternalismo estatal no exercício pleno e consciente das liberdades individuais. Olha como já há na introdução um claro posicionamento. Ó, é válido analisar a importância do paternalismo estatal. Não é uma pessoa que faz um texto enrolando para dizer o que pensa. Não é uma pessoa que faz um texto adiando o posicionamento. Muito pelo contrário, é direta. Jogou o tema. É como se as duas primeiras linhas, as linhas 1, 2 e 3, fossem o seguinte: olha, banca FCC, entendi a proposta, tá? Tá aqui, ó. Olha como eu entendi. O que eu estou escrevendo aqui é para deixar claro para vocês que eu entendi a proposta. E em seguida vem: é válido analisar a importância do paternalismo estatal. Se a pessoa diz que vai analisar a importância do paternalismo estatal, está muito claro que ela não refuta esse paternalismo, que ela considera importante, que ela considera algo que precisa acontecer. É óbvio que ela vai ampliar essa discussão dizendo que paternalismo, de que maneira isso é importante. É importante porque, de que forma, em que medida, é isso que ela vai fazer no texto. Mas o mais interessante nessa introdução é você perceber que não há embromação. Aí não foi lá atrás na linha do tempo contar a história da Revolução Francesa, a Revolução Industrial e contar que não sei das quantas. Tem gente que vai contar a história e aí parece que está dando uma aula de história e fica 6, 7 linhas escrevendo como era na época da burguesia e da nobreza e não sei das quantas. Não precisa. Objetividade, galera. A introdução tem que ser um parágrafo resumido, curto, direto ao ponto, 4 linhas de parágrafo. Olha que maravilha. Poupa o tempo do corretor, não tem embromação, não tem sobra, não tem gordura para tirar, tá vendo? Tá aí, enxuto. Enxuto, é uma introdução exemplar, sem embromação. Muito interessante, vamos lá. Vem o primeiro desenvolvimento. Vamos observar o que é rico aqui, o que é interessante, o que pode inspirar você, o que faz a banca olhar para essas linhas e dizer é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, não podemos punir, não quer, eu quero punir, mas não consigo, porque está tudo a serviço de uma ideia
com consistência de uma ideia, né, e com argumentos consistentes. Olha só, nesse contexto, retomando o que ela falou ali em cima, né, que a pessoa falou ali em cima na introdução, faz-se relevante ressaltar que a proteção estatal e as liberdades dos homens não são institutos antagônicos entre si. Olha que interessante, né? Porque essa é uma reação quase que imediata, ou uma conclusão, ou uma tese quase que imediata, né? Se o Estado intervém, se o Estado atua impondo algum limite, então ele está ferindo o meu direito à liberdade. A gente tem um paralelo com isso aí, uma ramificação, podemos dizer, ou um paralelo, aquela questão da liberdade de expressão, limites do humor. Então, o Estado, né, pode limitar a manifestação artística, o humorista não é livre para se manifestar, ou um cidadão mesmo. A gente tem esse tema aqui, o cidadão ele não é livre para poder se expressar, não é um direito assegurado pela Constituição, a livre manifestação do pensamento. E aí? Se choca quando a gente fala em limite do humor, quando a gente fala em punição para artistas que, sob a, a maquiagem, né, sob o escudo liberdade de expressão, ferem minorias, grupos vulneráveis, como é que é isso? Então, o candidato, a pessoa que fez essa prova e ganhou essa nota máxima, ela já deixou claro na introdução a tese dela, o posicionamento dela, e já começa explicando no D1 assim, é pé na porta mesmo, ó, proteção estatal e liberdade dos homens não são institutos antagônicos. Não são. O fato de o Estado intervir, o fato de o Estado atuar, não se opõe ao direito à liberdade, à livre manifestação. Não, não são coisas opostas. E aqui, claro, a questão do paternalismo e das apostas. Né? Olha como ela, além de dizer o que diz, justifica. Olha a linha 6. Tal fato se evidencia, ó, coesão textual, tá vendo? Tal fato se evidencia porque o exercício da liberdade se torna possível por meio das normas regulamentadoras que disciplinam a vida em sociedade, a fim de que nenhuma liberdade individual se sobreponha às liberdades da população como um todo. Olha como é esclarecedor, né? Porque essa história de o Estado não tem que se meter e eu sou livre para fazer o que eu quiser é papo furado. Não, se eu vivo em sociedade, o interesse coletivo se sobrepõe ao meu interesse individual. É isso que ela está dizendo. Né? O Estado regula em eu estou aqui traduzindo de forma grosseira, né? Óbvio que não é literalmente isso, mas o que ela está apresentando, o que a pessoa está apresentando é isso. Então, nenhuma liberdade individual pode se sobrepor às liberdades da população como um todo. Aí você também reverbera, né? Isso respinga naquele tema que nós temos aqui do uso de caixas de som nas praias, né? A ocupação do espaço público, muitas vezes como se privado fosse. O entendimento equivocado do que é o espaço público. Nós temos esse tema aqui, é muito interessante. Então, olha como a gente tem um eixo temático que permite ramificações e que inclusive, permite que você adquira ferramentas para produzir textos sobre temas encaixados aí. De repente, você treinou uma redação sobre limites do humor ou liberdade de expressão e intervenção para punir artistas que fazem manifestações grosseiras ou opressoras em relação a grupos vulneráveis, e na sua prova pode cair algo em relação à ocupação do espaço público. Ah, tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem. A gente está discutindo limites impostos para que um interesse não ultrapasse, não extrapole outro. E de forma bem didática e bem clara, a pessoa deixou aí o recado dela, falando da importância do Estado em relação à regulamentação para disciplinar a vida em sociedade. Com isso, ó, olha como ela se preocupa com coesão textual. Ó, com isso, tá vendo? Ó, tal fato lá na linha 6, com isso. Olha como ela vai amarrando. Né? O candidato vai amarrando aí as sentenças que são elaboradas. A imposição de regras e limites pelo poder público viabiliza o exercício de todos os direitos previstos aos cidadãos de forma conjunta, inclusive o direito à livre escolha. Prova disso, ó, são as recentes limitações impostas às publicidades dos jogos de apostas online, os quais visam restringir as propagandas de empresas de apostas com o objetivo de proteger as crianças e adolescentes, que muitas vezes sequer possuem maturidade e consciência de escolher
desse jogo. Então, olha como há uma subversão. Aparentemente, se vem a palavra proibiu publicidade, censura, intervenção exagerada, vamos subverter e vamos ver por uma outra ótica. Não, proteção. Porque se trata de um público sem condições objetivas de escolher com autonomia. A partir do momento que a publicidade bombardeia e invade e chega, né, de uma forma muito quase que onipresente, né, em rede social, em televisão, na rua, em painéis de propaganda. Então o que acontece, galera? Ih, apagou aqui. Voltou. O que acontece, galera? O Estado intervindo, ele não está sendo abusivo, ele está sendo protetivo, né? Ele está cuidando de quem precisa ser cuidado. É isso que está escrito aqui. E aí ela fecha a conclusão, a pessoa fecha a conclusão dessa forma. Tem-se que a proteção conferida pelo poder público por meio de intervenção na vida privada é essencial para o exercício das liberdades individuais. Sim, porque se não houver essa intervenção, não há liberdade. O que está sendo discutido aí de forma muito clara, o que está sendo exposto, apresentado, é o seguinte: é falsa a ideia de que se houver uma intervenção está atingindo minha liberdade ou está ferindo minha liberdade. Não, às vezes a intervenção é necessária para isso, porque a intervenção está combatendo algo que me domina, está combatendo algo que me oprime, está combatendo algo que faz de mim um refém. Então, se eu estou sob o domínio de algo, eu não sou livre, eu não tenho liberdade. Quando o Estado vem e combate isso que me oprime, que me faz refém, o Estado está me garantindo uma liberdade. Está zelando, né, por mim, está me protegendo. É isso. Veja que é algo dito de forma muito objetiva. Ela levou aí, a pessoa levou 10, 11 linhas para expressar esse pensamento. Foi fazendo um encadeamento muito interessante. Já deixou a declaração inicial do parágrafo, galera. Muito importante isso, tá? A proteção estatal às liberdades dos homens não são institutos antagônicos. Isso é a tese do parágrafo. E ela passou da linha 6 em diante a justificar isso. Tal fato se evidencia porque nananana, nenhuma liberdade se sobrepõe às liberdades da população. Prova disso é o que o Estado está fazendo, né, quando proíbe ou restringe a publicidade para criança e adolescente. Isso é uma proteção. Olha como não é antagônico. Tanto não é antagônico, ela está dando exemplo. Olha como não é antagônico. As crianças, sem essa intervenção estatal, sem esse paternalismo estatal, estão sob domínio de algo. Então, elas não são livres. Os adolescentes que estão sob a influência dessas publicidades também não são livres. Então, a partir do momento que o Estado atua, ele tira de cena ou combate quem faz esse grupo refém. Esse grupo que não é livre, que é refém de algo, passa a ter condições de exercitar sua liberdade quando esse X aí que oprime é combatido pelo Estado. Perceberam como o encadeamento de ideias feito aqui é muito interessante, é muito claro? Maravilhoso, maravilhoso esse parágrafo, né? Vamos seguir. Ademais, aquele conectivo básico, quando a gente acrescenta, né, não pode usar isso para fazer oposição. Usa isso para fazer a transição de soma. Ela não vai partir, por exemplo, ela não partiu de aspectos negativos para positivos, senão não caberia o ademais, né? Aí seria por outro lado. Então ela está acrescentando um outro argumento. Ó. Pontua-se que o paternalismo estatal é um importante fator para a consagração dos demais direitos, que depende do consciente exercício das liberdades individuais. Isso ocorre porque as limitações previstas normativamente, especialmente em relação às informações divulgadas, visam assegurar o caráter verídico das notícias e conhecimentos difundidos. Com isso, o acesso às informações verdadeiras possibilita que os cidadãos exerçam suas escolhas individuais, tais como nos âmbitos da política e da religião, de forma consciente e coerente com a realidade, e não persuadidos por divulgação de notícias que sequer são verídicas. Então, repare que aqui ela também dá um exemplo de acesso à verdade ou combate em relação ao acesso a inverdades. O caso das apostas, né, a publicidade que envolve as apostas online é uma publicidade. Eu comecei a falar aqui, já veio na minha cabeça assim, vai ser redundante, né? Falar que a publicidade engana. A publicidade engana, aí veio aqui uma vozinha, isso é pleonasmo, né? A publicidade engana é pleonasmo. Mas o que está sendo dito aqui é o seguinte: a publicidade, especificamente em relação aos jogos, às apostas online,
essa publicidade vende algo muito, 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 muito distante da realidade. Sabemos disso. E é claro que uma população fragilizada financeiramente, uma população constantemente é, experimentando arroxo salarial, custo de vida elevado, inflação elevada, é claro que é uma população que tem muito mais propensão a abraçar qualquer mensagem que traga o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo de expectativa, de possibilidade de uma prosperidade financeira. Não é à toa que quando tem aí uma mega sena acumulada, você passa numa lotérica que tem uma fila enorme na calçada, a galera sabe que trabalhando, digamos assim, normalmente não vai atingir a autonomia financeira. Porque no Brasil isso não é um caminho possível para grande massa, né? Ah, eu conheço 2, 3, 5, 10, 15 pessoas que prosperaram trabalhando. Tá, mais 2, 10, 15, 20 dentro da população brasileira é a exceção da exceção da exceção. Então, a maioria não chega lá trabalhando. E aí é claro que as apostas aparecem como algo sedutor. E aqui ela ampliou, né? Ela ampliou porque ela fala de notícias, inclusive, informações que chegam de forma incorreta não, mentirosa mesmo, né? Ela fala aqui de mentira, de inverdade, no campo da política, da religião, o que também não deixa de ser um aprisionamento, né? O que também não deixa de ser algo que mantém a pessoa refém, impedindo a sua liberdade de escolha, a sua autonomia. Então é importante combater isso. É importante tratar do que não é verídico se o Estado zela pela segurança e pela qualidade de vida do seu cidadão. Um Estado que, diante de tantas promessas falsas, de tantas notícias falsas, se omite, ele não está respeitando a liberdade das pessoas, ele está permitindo que as pessoas sejam ludibriadas. E o que está sendo colocado aqui de forma muito clara é papel do Estado lutar para que essas pessoas não sejam ludibriadas. Isso não é uma intervenção nociva, isso não é antagônico com a liberdade individual, muito pelo contrário, isso reforça. Uma maneira de deixar as pessoas livres é esclarecer essas pessoas. O esclarecimento liberta. A omissão e a permissividade ou a indiferença diante de um festival de notícias falsas interessa quem quer manipular. Quem é que está contra a regulação das redes sociais? Quem quer manipular a população. Quem é a favor das notícias falsas. Aí, para ser contra a regulação e para continuar divulgando notícias falsas, o que essa galera usa de narrativa? Ah, essa regulamentação é censura. Ah, é ditadura, não sei das quantas. Não. Essa regulamentação é uma maneira de proteger o indivíduo e assegurar a esse indivíduo que ele possa escolher com base em verdades e não em falcatruas, né? E não em mentiras. É isso que foi construído aí, da linha 16 a D22, muito bem construído, diga-se de passagem. E de novo, o mesmo recurso, a prova disso foi a necessidade da regulamentação das fake news que estavam impactando direto e negativamente a escolha do cidadão de forma consciente durante o período das eleições. Assim, resta evidente que as limitações legais viabilizam o exercício consciente das liberdades pessoais. Sim, é isso. É exatamente isso, né? Quem toma a decisão baseada em mentira não está livre. Está refém do mentiroso. Está refém do manipulador. E o Estado precisa intervir para que esse manipulador não atue de forma tão livre assim. É que só teme regulação das redes sociais, só teme isso quem vive disso, quem vive da narrativa falsa para ludibriar os incautos, digamos assim, né? Incautos é bom. Galera, então houve aqui um primeiro parágrafo com uma tese muito clara, um primeiro parágrafo de desenvolvimento e uma justificativa para a tese. Houve um acréscimo de argumento. Nesse D2, eu confesso a vocês que, assim, eu achei ótimo, mas eu senti falta de uma menção à questão do dinheiro dos programas assistenciais, né? Uma menção ao segundo aspecto que foi colocado ali no texto motivado 1. Mas eu acho que a pessoa que fez o texto até ampliou. Ela não fez um contrário, né? Ela não reduziu, não extrapolou, ela até ampliou. Além de trabalhar a questão da liberdade que a pessoa precisa ter, né? Ou do esclarecimento que a pessoa precisa ter para exercer a liberdade dela, ela trabalhou aqui a questão das fake news, enfim, tudo isso. Beleza, galera. Conclusão. Vamos lá. Portanto, clássico, né? É o clássico elemento conclusivo. Não use conclui portanto, tá? Que aí fica redundante. Conclui portanto, portanto já é conclusivo.
Percebe-se que não há antagonismo, olha como ela retoma a tese, não há antagonismo entre o paternalismo estatal e a liberdade individual. Lembra que foi a tese que ela apresentou lá no início do D1? Não há. Ela apresentou a tese e justificou em 2 parágrafos. Aí retoma para reforçar, para dar ênfase, para confirmar, ratificar. Não há antagonismo entre o paternalismo estatal e a liberdade individual. Nesse sentido, as restrições legais perpetradas, que é isso, hein? Perpetradas pelo poder público, se mostram fundamentais à consagração do exercício da livre escolha de forma consciente pelos indivíduos. Dessa forma, tem-se que a proteção estatal, na verdade, é um mecanismo de assegurar as liberdades individuais. É isso. É outra balela contra a qual você precisa se voltar, para a qual você precisa voltar os seus olhos com muita atenção. Essa história do Estado ausente, muito verbalizada, menos Estado, menos interferência, por quem sempre viveu do Estado. É muito curioso isso. Repare que as pessoas que mais satanizam o Estado, que mais dizem que o Estado é nocivo, que precisa ser enxuto, que não tem que se meter em nada, aí é a favor de privatizar tudo, é uma galera que sempre viveu do Estado. Uma galera que desde o início da vida dificilmente já trabalhou em empresa privada, dificilmente já fez alguma coisa, né, CLT, geralmente ali carguinhos no parlamento, aí começa na cidade, vai para o estado, depois âmbito federal. Essa galera fica o tempo todo satanizando para a gente parar de dar importância e deixar que eles fiquem lá, né? Como é que o pessoal fala, né? Ad infinitum, né? Ad eternum, é, é, sugando tudo que tem lá, né? Para si próprio. Então, não há aqui, segundo a tese defendida pelo candidato, pela pessoa que tirou a nota máxima, não há uma incoerência, não há um choque de interesses entre intervenção estatal e liberdade. Essa noção de que se o Estado intervier, se o Estado participar, ele está podando, cerceando ou tirando a liberdade das pessoas, é uma noção falsa. É a ausência de Estado, muitas vezes, que torna as pessoas escravizadas, que torna as pessoas reféns de quem manipula tudo que chega até elas. Então, um Estado que intervém quando necessário para regulamentar, para impor limites, como diz o texto, é um Estado que oferece mecanismos para assegurar as liberdades individuais. Achei sensacional esse texto e acho que aqui há muitos exemplos de configuração de parágrafos. Para a gente fechar a nossa conversa, vamos lá, só para que isso fique claro. Uma introdução que apresenta claramente o tema e o posicionamento. Reparei, 4 linhas. Há o tema nas linhas 1 e 2, calcado ali na realidade, na discussão feita. Olha como esse posicionamento vem claramente na linha 3. É válido analisar a importância do paternalismo estatal no exercício pleno e consciente das liberdades individuais. Está aí. Sucinto, direto, sem embrumação. A pessoa acha sim que o paternalismo estatal é importante. Logo após isso, ela vai desenvolver explicando por que ela acha importante. E a tese é muito interessante. Não há antagonismo entre paternalismo estatal e liberdade dos homens. Muito pelo contrário, um reforça o outro. Um contribui para o outro. E ela provou isso, mostrando que quem não tem esclarecimento da verdade é refém, é escravizado, é dominado. Pode ser uma falta de esclarecimento por conta dessa dominação, pode ser uma falta de esclarecimento por falta de maturidade, como é o caso das crianças e adolescentes. Então ela trabalha isso, casando isso com o que está lá no texto motivador. Por que, que a gente tem que regulamentar ou proibir publicidade para criança e adolescente em relação à aposta? Porque é um grupo que não tem capacidade, né, uma faixa etária que não tem ainda maturidade para poder tomar essas decisões. Faz todo sentido. Ah, é abuso do Estado? Tá intervindo demais? Não, é proteção. Isso aí ficou muito claro, né? Muito, muito claro. Depois, o que ela fez? Mostra como ademais, né, elemento de conexão, como é importante a presença do Estado, principalmente para não permitir que os seus cidadãos sejam manipulados com inverdades, com notícias falsas relacionadas à política, à religião e a outras coisas, né? Só teme essa regulamentação quem não lida com a verdade. Quem joga sujo pode observar. E uma conclusão bem objetiva, bem simples também, curta, ó, uma linha mais que a introdução, né? Retoma o tema para ratificar, para confirmar, depois do portanto,
diz que o poder público e as restrições impostas por ele, tudo isso é essencial para a livre escolha de forma consciente. Olha como conscientização tem a ver com esclarecimento. Conscientização é isso, né? É estar esclarecido. E aí sim, aí é uma proteção que na verdade é um mecanismo que assegura as liberdades individuais. É só uma possibilidade, mas vejam que a banca não tirou nenhum ponto, não puniu esse candidato, essa pessoa, porque de fato o texto dela é maravilhoso no sentido de cumprir todo o protocolo. Bem organizado, não fugiu à discussão, se posicionou de forma clara e direta e justificou o posicionamento com argumentos muito consistentes. É isso. Espero que esse texto sirva para que vocês tenham aí uma base e uma inspiração para produzir o texto de vocês. Quando vocês receberem a correção, observem o que vai ser dito na correção e tentem mudar aquilo que for colocado ali como elemento que não funciona. Olha, essa estratégia que você usou não funciona, esse jeito como você organizou o parágrafo não funciona por isso e isso. Cuidado com essa ideia que você colocou aqui, que acaba não se conectando com o que você falou anteriormente. Por que você, na conclusão, sugeriu uma intervenção X se você não apresentou X como problema lá na discussão durante o texto? Por que você, na introdução, contou a história de uma forma muito alongada e acabou não dizendo muita coisa, levou 8 linhas, esticou demais? Então, todos os comentários que são feitos no áudio que você recebe, mostrando os pontos negativos do texto, precisam ser considerados por vocês no sentido de essa estratégia não funciona, eu vou evitar no próximo texto. Isso que o Alexandre falou não vai me permitir chegar à nota máxima, porque a banca não vai considerar isso válido, não vai considerar isso adequado. E, claro, né, quando houver qualidade a ponto de o texto apresentar o que a banca espera, o texto atender às expectativas da banca, eu também vou realçar isso no áudio. E claro, aí você, isso funciona, hein? Vi lá na aula sobre redação nota máxima FCC, funciona esse esquema, fiz, tentei fazer, funcionou, vou manter isso. E aí você vai treinar para cada vez aperfeiçoar aquilo que contribui para você chegar ao seu objetivo. É isso, foi um prazer e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Valeu, galera!